Hoje, neste vídeo, vamos falar de veículos elétricos, mas não vamos falar de toda essa polêmica, se serve, não serve veículo elétrico, qual é o futuro da tecnologia. Nós vamos falar do princípio de funcionamento, quais são os principais componentes que conformam esse tipo de veículo. Então, gosta de tecnologia automotiva? Gosta de negócios automotivos? Está no canal certo. DPN, da paixão ao negócio. Muito bem, vamos iniciar então o conteúdo de nosso tema. Vamos falar hoje de veículos elétricos, mas a nível dos componentes, dos princípios de funcionamento, quais são os principais elementos, a função de cada um e entrar um pouco em detalhe, principalmente naqueles componentes que têm a ver com o trem de poder, ou seja, o powertrain. Estamos falando do motor elétrico, vamos ver também o controlador de poder, de potência, né, dos veículos, enfim, vamos ver um pouco esses detalhes, porque até o tema é bastante amplo e não dá para incluir tudo em uma única entrega. Aliás, se você depois, ao final do vídeo, percebem que gostariam de aprofundar mais em algum desses temas, coloca aí no comentário que estaremos desenvolvendo mais conteúdos sobre o assunto. Muito bem, como sempre, vamos utilizar aqui conteúdos que já publicamos na revista O Mecânico. Estou compartilhando aqui na tela com vocês, edição 337 de maio de 2022, página 48 a 58, aí estávamos falando de diagnóstico em veículos híbridos e elétricos. Essa edição 337 foi a primeira parte dessa entrega e na seguinte, na 338, também está uma continuidade desse tema de diagnóstico de veículos híbridos e elétricos. Por mais que aqui vão falar apenas dos veículos elétricos, tá? Mas tem bastante conteúdo aí, omecanico.com.br, faz download de graça de todo esse conteúdo. Muito bem, ok, vamos adiantar, vamos já entrar em tema. Estou compartilhando aqui com vocês na tela um diagrama, uma transparência de um veículo elétrico, 100% elétrico. Como sabemos que é 100% elétrico? Como definimos que é 100% elétrico? Porque ele tem uma única fonte de energia. Tá? A diferença de um híbrido, que ele tem a fonte de energia elétrica a partir de baterias, motores elétricos e tudo mais, tem também a fonte de energia de combustível, né? Então aí tem mais de uma fonte aqui, fonte elétrica exclusiva, 100% elétrico, aí é que nós chamamos ele de um EV, Electric Vehicle, 100% elétrico. Vamos entrar então aí nesses detalhes de quais são os principais componentes e características. Vejam aí, está com número 1, o que seria o motor elétrico, e aí tem até esse texto aí, Axle Drive. Axle Drive quer dizer que é um motor no eixo, é que o próprio motor já tem junto com ele o conjunto de transmissão, ou seja, engrenagens, diferencial, alguma redução. Tá? Isso o motor elétrico traz essa particularidade, como todo motor elétrico, vocês sabem muito bem que já tem muito torque, ele não precisa de um sistema de câmbio tão assim, tanta multiplicação, redução de velocidade na transmissão como se fosse um motor a combustão, que é um câmbio, como vocês sabem muito bem, seja manual ou automático, é um conversor de torque. Tá? Já que o motor a combustão não se caracteriza por ter uma curva de torque muito flexível, ou seja, ele entrega torque em alguma condição de RPM, condição de carga especial. Já o motor elétrico tem um máximo torque praticamente disponível o tempo todo. Então não precisa ter um conversor de torque para ir aumentando a velocidade, e isso já é uma grande vantagem se comparado com o motor a combustão. Aí, esses conjuntos de motor elétrico com transmissão são mais reduzidos, tendem a ser de menor tamanho, de menor peso, mais fácil de colocar. Aqui vocês estão vendo, está no eixo dianteiro, tranquilamente poderia estar no eixo traseiro ou ter um em cada eixo, seria um 4x4 elétrico com esse sistema Axle Drive, ok? Esse motor elétrico, nós vamos entrar um pouquinho mais em profundidade em alguns detalhes dos motores elétricos a continuação. Agora vamos identificar e falar um pouco de cada um dos componentes. E aqui com o número 2, vejam, com o número 2, essa caixa de alumínio grande, com várias conexões, é o inversor, ou
tecnicamente poderíamos chamar de controlador de potência. Por quê? Porque esse conjunto aqui, que está com o número 2, é basicamente o coração de toda o powertrain, ou seja, toda essa força motriz elétrica vai estar sendo administrada, controlada por esse controlador de potência. Agora vamos ver várias características de funcionamento a partir dele. Tá? Ele vai ter que fazer um meio de campo, né? Que recebe corrente da bateria de alta tensão, que tem que mandar corrente para os motores, que nem todas essas correntes são iguais, né? No sentido se é alternada ou corrente direta, nem todas essas tensões são iguais, ora tem que subir a tensão, ora tem que baixar a tensão, tem vários trabalhos para serem administrados. O motorista pisa no acelerador e esse controlador também tem que interpretar a demanda de torque do motorista e transformar em uma ação para motores elétricos. Enfim, tem várias situações aí especiais para controlar. Seguindo aqui com o número 3, nós vamos ver, veja o que fala aqui, carregador. Carregador de quê? Carregador da bateria. E aqui vocês vão ver que talvez um conceito que nós temos ou que utilizamos, que o carro elétrico, se nós seguimos essa conexão aqui, esse lado aqui atrás do veículo estaria representando o lugar onde fazemos o carregamento externo, né? O famoso plug-in, o plug de carga. Tá? Então, o carregamento da bateria, da energia elétrica que vai para essa bateria que estamos desenhada aqui com o número 5, agora vamos falar um pouco dela, ela não acontece diretamente da estação de carga, e aí que está os nomes que podemos começar a utilizar para não confundir um pouco, né? Nós vamos ter externo ao veículo uma estação de carga, interno como parte do veículo, isso que está aí com o número 3, que é um carregador de baterias. Por quê? Olha, é o seguinte, porque externo ao veículo, essa estação de carga, ela vai fornecer energia elétrica com determinada potência, em determinados quilowatts. Tá? E dependendo também do modelo dessa fonte, né, que vão utilizar dessa estação de carga, tem umas que são pequenas, que já vêm com veículo, que obviamente tem uma menor capacidade de carga, tem outras que são maiores, residenciais, e outras que estão, por exemplo, em estacionamentos, em shopping center, e tudo isso que tem uma capacidade de entregar mais quilowatts. Ok, mas tudo que vem de fora, seja de uma residência, de um estacionamento, o tipo de corrente que nós temos em casa, tá? Que é uma corrente alternada, ou seja, que varia de positivo a negativo, pode ser com mais de uma face, pode ser monofásica, mas ela é alternada. E aí tem um detalhe, né? Nossas baterias, tá? Tanto seja a bateria de baixa tensão como a bateria de alta tensão, que está aqui marcada com número 5, são baterias que obviamente trabalham com corrente direta ou corrente contínua, que é a mesma coisa. Você pode encontrar isso nos manuais como DC ou CC, é a mesma coisa, corrente direta, corrente contínua. Não existe a possibilidade de armazenar, uma bateria é um acumulador de energia. Então não existe a possibilidade de acumular energia com corrente alternada. Então baterias todas são de corrente direta. Então aí já vamos ter a primeira situação. Eu tenho na parede, na residência ou no estacionamento, corrente alternada, e eu tenho que guardar, armazenar, acumular na bateria corrente contínua. Então, um dos trabalhos que vai fazer esse carregador aqui é justamente transformar essa corrente, adequar essa corrente, retificar para que seja corrente contínua. Mas não é a única coisa que tem que fazer ele. Uma bateria, no caso dos veículos elétricos, a grande maioria deles, mas a imensa maioria deles, utiliza baterias de íon de lítio. Hoje não vamos falar nessa entrega aqui muito de bateria, porque já seria até tema que vocês podem colocar aí se tem interesse para fazer um apartado de baterias. Mas a bateria de íon de lítio, ela tem a melhor relação peso-potência, ou densidade energética pelo peso que ela representa. Porque no veículo elétrico é importantíssimo que a bateria não seja muito pesada. Elas são pesadas, mas quanto mais leve, melhor, senão a gente vai gastar toda a energia arrastando a própria bateria. Então esse é
um grande desafio dos veículos elétricos. Então, as baterias de íon de lítio são as que têm a melhor relação nesse sentido, mas elas têm uma particularidade. Elas aquecem, e aquecem bastante. Então, assim, tem que existir para o carregamento delas toda uma estratégia, todo um controle, todo um monitoramento. Ou seja, não posso entregar muitos quilowatts o tempo todo de forma direta, de forma intensa, vamos dizer assim, o tempo todo. Tanto é que, se vocês reparam, na maioria das especificações técnicas que recebemos dos fabricantes, o que publicam os fabricantes de seus carros, vocês vão ver situações que diz mais ou menos o seguinte: olha, para você carregar 80% da carga da bateria, você vai demorar 40 minutos, uma hora, uma coisa mais ou menos assim, é a grande maioria desses veículos, tá? Agora, para carregar os 100% da carga, você vai demorar 5 horas. Olha, aparentemente não tem uma lógica, porque se demora uma hora para fazer uma carga de 80%, por que demora 5 para fazer o 100%? Ou seja, esse 20% que falta, por que demora tanto? Justamente porque existe um controle muito preciso, entre outras coisas, do que se chama a gestão térmica de uma bateria. Não permitir que se eleve muito a temperatura. E quando está em processo de carga, quando está chegando a níveis de carga mais elevado, esse monitoramento é muito importante. Quem faz isso é esse número 3. Portanto, quem carrega a bateria do carro de verdade não é a estação de carga que está do lado de fora. Claro que ela é necessária, mas quem administra quanta corrente, com quanta intensidade, ou seja, com quantos amperes, com quanta tensão, de que forma modulada vai ser colocada na bateria de alta tensão, é esse componente aqui chamado carregador de bateria, que está dentro de um carro elétrico. Se for híbrido é outra história, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas hoje vamos falar 100% de carro elétrico. Muito bem, e da bateria de alta tensão, vocês estão vendo aí, já falamos um pouco nos exemplos aqui dos veículos elétricos. Geralmente estamos falando de baterias que estão no entorno dos 400 volts, 400 volts com amperes, capacidade de entregar 40, 50, 60 amperes. É muita energia. É tensão elevada com corrente elevada. Isso, como eu falei, querem entrar um pouco mais em bateria, a gente pode fazer outro vídeo ao respeito. Mas é a única fonte de energia que tem esse veículo desenhado aqui, porque ele é um veículo 100% elétrico. Aí nós vamos ver também com o número 4, que faltou falar, também freio regenerativo. E nós vamos falar um pouquinho mais desse conceito do freio regenerativo falando do motor elétrico, ok? Então, fiquem tranquilos aí, porque sim, é uma característica, é uma funcionalidade que todo veículo elétrico tem. A possibilidade de ele mesmo gerar energia também, consumir, mas ao mesmo tempo regenerar, tá? Isso é muito importante. Agora, veja, seguindo aqui no nosso esquema aqui, na cor amarela, vocês vão ver um desenho aí de alguns fios elétricos, né? Corrente de suministro de 12 volts. Opa, é o seguinte, nós temos aqui, estão vendo, uma bateria de 12 volts. Ou seja, nós vamos ter uma bateria de alta tensão, podemos tomar como exemplo 400 volts, e vamos ter uma bateria de 12 volts. Dois circuitos diferentes, separados, que não compartilham absolutamente nada. Ou seja, no mesmo veículo eu vou ter um circuito de alta tensão e um circuito de baixa tensão. E por que baixa tensão? Porque, olha, não faz o mais mínimo sentido você acionar, por exemplo, as luzes do veículo, né? Um limpa-para-brisa, todo o sistema de conforto, multimídia. Tudo isso está em um circuito de 12 volts, porque para a gente trabalhar com um circuito de alta tensão com 400 volts, com 40, 50 amperes, olha, o diâmetro dos fios é muito grande, o peso desses fios, o custo e o peso que a gente teria que ter é desnecessário. A gente vai utilizar a alta tensão e a corrente elevada apenas para aqueles componentes como motores elétricos, controlador de potência, aquilo que faz o carro se movimentar. Alguns outros acessórios que tem os veículos elétricos que precisam movimentar um motor de alto consumo elétrico, por exemplo, o compressor de ar-condicionado passa a ser elétrico, mas aí sim vamos utilizar alta tensão. Mas para luzes, para
como falei, acessórios em geral, é todo o mesmo circuito que nós já conhecemos de baixa tensão. E ele é super importante pelo seguinte, eu sempre digo que toda a inteligência do veículo está suportada pelo circuito de baixa tensão. Então, por exemplo, se nesse número 2 que vimos aqui, nosso controlador de potência, nosso inversor, tem componentes eletrônicos, tem eletrônica embarcada, ou seja, tem processador, tem memória, tem uma eletrônica de hardware e software que vai fazer as funções, tá? Está tudo em 12 volts. Se eu tenho, como estão vendo aqui, olha, na frente o sistema ABS, e o sistema ABS tem um módulo da ABS, está em 12 volts. Então, todos os computadores de bordo, toda a inteligência. Eu falei que aqui, por exemplo, no número 3, esse carregador de bateria tem que estar medindo temperatura, controlando, modulando. Toda a inteligência está em 12 volts. Ele pode estar controlando uma corrente mais elevada, mas a parte de processamento está toda em 12 volts. Então, o circuito de baixa tensão é muito, mas muito importante, porque se essa bateria falhar, o carro não funciona. Não adianta só ter a bateria grande aí com 400 volts se o circuito de baixa não estiver funcionando corretamente. Tá? O que mais temos aqui? Seguindo, olha, cor verde, linhas de comunicação. Tá vendo aqui? Está saindo, temos uma unidade de controle eletrônica, linhas verdes que saem aqui para trás. O que é isso aí? Linhas de comunicação é basicamente a rede CAN. A grande maioria dessas eletrônicas que estava falando utiliza protocolos de comunicação. CAN de alta, de baixa velocidade, pode ter algum outro sistema com rede LIN, mas a grande maioria utiliza rede CAN para comunicação. O que mais temos aqui? O circuito de alta tensão, como falamos, estão vendo esse cor mais vermelho, laranja. Laranja é a cor, vamos dizer assim, a nomenclatura de cores que se utiliza para simbolizar quando estamos com um fio, com um cabo de alta tensão. Cabo de alta tensão vai na cor laranja. Isso está muito claro quando vocês abrem um cofre, algum lugar de um veículo elétrico, vão ver esses cabos chamando a atenção, conectores e muitas plaquinhas indicadoras de que estamos com alta tensão. Então essa cor laranja, ela simboliza tudo que tem a ver com alta tensão. Temos vários locais aqui, né? Na entrada da estação de carga, no carregador de bateria, na própria bateria, o inversor, tá? Depois que vem para o motor, tem vários locais onde vamos estar com o circuito de alta tensão. E linhas hidráulicas também, que corresponde à linha de freio, que continua existindo, tá? Por mais que vamos ter a opção de freio regenerativo, nós vamos ver também que o freio hidráulico, de fricção também, pastilha de freio, tudo isso, continua funcional, tá? Perfeito. Vamos evoluir um pouco mais, com os componentes. O primeiro que nós tínhamos visto com o número 1 era o motor elétrico. E aqui, vejam nesse slide agora, né? Motor elétrico e entre parênteses MG. Por que MG? Não é a marca de carros MG, senão que é motor gerador. E aqui vai dar para explicar aquilo do freio regenerativo. Vamos ver principais componentes que tem um motor elétrico e depois falamos isso de que ele é um motor e um gerador ao mesmo tempo, né? Por um lado, nós vamos ver aqui com o número 1, conexões HV e High Voltage, quer dizer alta tensão. Tá vendo? Já tem 3 conectores. Quer dizer que esse exemplo aqui de um motor real está dizendo que estão chegando 3 faces. É um motor trifásico de corrente alternada. E o legal disso aqui é que ele não tem escova, não tem contato metálico, né? Se gera o campo magnético aqui, em todos esses bobinados que vão fazer o movimento do motor elétrico, que tem aqui uma série de ímãs permanentes muito poderosos, e esses motores têm um rendimento muito alto. Se trabalha muito para melhorar toda essa parte até do posicionamento, o formato desses ímãs para reagir com toda essa parte do estator, das bobinas de excitação desse motor, ok? Beleza, importante então, não há contato metálico, não há fricção, não há roçamento. Isso já traz alguns elementos importantíssimos se comparado com outros dispositivos que sim têm desgaste. Perfeito, então, número 2, circuito de refrigeração, ok? Outra informação importante, todos os motores elétricos
principalmente motor que vai movimentar um carro, né? Pode ser mais de um, eles geram temperatura. Essa formação do campo magnético, do movimento do motor, o consumo elétrico, a gente tem que pensar que cada uma dessas bobinas que nós temos aqui, tá? Que estão com o número 4, cada uma dessas, ela gera temperatura. Nós sabemos que uma bobina é uma resistência, então imagina isso multiplicado pela quantidade que vai ter ao redor de todo o rotor, que está aqui com o número 5. Vai gerar uma temperatura. E se ainda eu estou colocando uma tensão elevada e uma corrente elevada que varia, mais corrente, tá? Excita mais o campo magnético, mas também gera mais temperatura. Então, o motor elétrico vai ter que ter uma forma de fazer a sua transferência térmica. Aqui não podemos ter fluido refrigerante em contato direto com as peças elétricas, ou seja, com essas bobinas, tá? O que nós vamos ter o que é toda a carcaça de alumínio, ela tem condutos dentro, tem galerias que vai circular fluido de arrefecimento e o fluido geralmente se utiliza fluido das mesmas características que o motor a combustão, tá? E se utiliza um circuito forçado, ou seja, vai ter uma bomba de água elétrica, vai ter o fluido, vai ter radiador, vai passar por todas essas galerias aqui no motor e vai esfriar o que? A carcaça de alumínio. Esfriando a carcaça de alumínio, como está em contato com isso as bobinas, vai existir uma transferência térmica e mantém dessa forma a regulagem da temperatura. Aí falamos do estator, o estator com o número 3, onde estão aqui as bobinas, perfeito. Como a palavra diz, estator fica estático, não se movimenta. Quem vai se movimentar é o rotor, que está aqui com o número 5. Tá? Dentro do estator, ou no conjunto do estator, você vê que estão as bobinas que já tínhamos visto aí com o número 4. É um trabalho muito grande de desenvolvimento, fazer essas bobinas mais eficientes a nível de gerar o maior campo magnético possível com o menor consumo, tá? Conseguir apertar essas bobinas nesse espaço, colocar a máxima quantidade possível para gerar o maior campo magnético que vai fazer o quê? Ele vai ter esse movimento, vai gerar esse movimento com os ímãs permanentes que estão no rotor. Tá? Agora, o rotor, sim, como a palavra diz, é o que gira, vai estar rotando, perfeito? E no rotor tem esses ímãs que vão reagir ao campo magnético gerado pelo estator. Tudo isso aqui também tem que ser controlado. A temperatura, vocês vão ver que está em todo lugar, né? Está no motor, vamos ter sensor de temperatura também no inversor, vamos ter sensor de temperatura nas baterias, em vários locais. Tudo isso aqui tem que estar controlado. O sensor de temperatura está mostrando aqui com número 6. Tá? Número 6 vai ter um sensor de temperatura, ou mais de um, pode ter mais de um distribuído em diferentes locais da carcaça. E depois nós vamos ter com o número 7 o sensor de rotação, né? Sensor de RPM, que é um sensor um pouco diferente, é um sensor conjugado, tá? Que vai trabalhar com um conceito que não se aplica tanto nos veículos convencionais, é um sensor resolver, do tipo resolver. Tá? O que quer dizer isso? Que ele tem a capacidade de medir o giro angular com muita precisão. Tá? Ele vai estar medindo tanto a CRPM, que está girando esse motor elétrico, também como a posição angular do rotor, que é extremamente importante, com muita precisão, ok? E com o número 8, vejam aí que está a carcaça do motor elétrico, tá? Essa carcaça que falamos que será refrigerada. A título informativo, veja, a tensão desse exemplo aqui, 288 volts, trabalharia esse motor, um exemplo do motor talvez pequeno, né? 34 kW e 300 Nm de torque. Tá? Agora, vamos falar o seguinte, por que ele é um motor elétrico, mas ele é um motor gerador? Esse MG que está aqui em cima, quer dizer, motor gerador. Veja só. O que acontece aí é o seguinte, isso é válido para qualquer motor elétrico. Dependendo da forma que for acionado ou que for energizada essas bobinas individuais,
ou seja, o estator, eu tenho aqui as três faces, tá? Conforme estou alimentando essas três faces de negativo, positivo, tá? Eu vou determinar um giro do motor, tá? Para um lado ou para o outro. Mas também é o seguinte, se eu mudar qualquer eu não vou ser que eu vou mudar, vamos ver que vai ser o controlador de potência que consegue fazer isso, o inversor. Se ele consegue inverter, mudar a forma que estão sendo acionados o estímulo elétrico dessas bobinas, o energizado, tá? Esse motor vai deixar de ser um motor e vai passar a ser um gerador. Tá? Ou seja, um alternador de um carro, você pode utilizar ele como um motor elétrico se mudar, se inverter a forma de acionado do mesmo, tá? E o motor elétrico é a mesma coisa, você pode transformar em um gerador. Ou seja, isso é uma característica de qualquer motor elétrico. Dependendo de como for acionado, de como for estimulado essa conexão elétrica, você pode transformar ele em um motor ou em um gerador. E aí que tá. E aí que vem a história do freio regenerativo. Imagina que você está esse motor, como nós vimos no slide anterior, se lembra? Axle drive, ele está conectado, ele está solidário ao movimento das rodas do veículo. Então imagina que você está andando a 80 por hora, está pisando no acelerador desse motor elétrico, desse carro elétrico, e então, portanto, está esse motor elétrico através do controlador de potência está recebendo X quantidade de volts e corrente para acionar o motor. Agora, em determinado momento, você tira o pé do acelerador e quando tira o pé do acelerador, obviamente que tem um sensor de posicionamento do pedal do acelerador, a unidade eletrônica controla, conhece a velocidade das rodas e tudo mais, sabe? Opa, o motorista está desacelerando. Quando está desacelerando, o que acontece? É feita uma mudança da forma que está sendo o chaveamento, podemos dizer, a forma que está sendo estimulado esse motor para que ele deixe de ser um motor nessa situação e se transforme em um gerador. Agora, um gerador ou um alternador, como a gente conhece, que acontece quando a gente energiza essas bobinas de forma inversa para que ele funcione como um gerador, também vai oferecer uma resistência ao giro desse rotor, que está aqui com o número 5. E esse rotor, como vocês estão vendo aqui uma saída da direta aqui, ele vai estar conectado ao que seria a transmissão do veículo. Então, de alguma forma, ele está exercendo um freio. Tá? Por isso que se chama freio regenerativo, invertendo a forma de conexionar esse motor elétrico, que isso é a partir de, não é que se mudam os cabos de posição, senão que é um chaveamento que se faz dentro desse controlador de potência, num momento determinado, na desaceleração, ele transforma o motor elétrico em um gerador, esse gerador oferece uma resistência grande ao giro desse rotor e esse rotor, portanto, está freando através do eixo de transmissão as rodas. Tá? Obviamente que quanto maior for a intensidade elétrica que se coloca aqui nessas bobinas na hora de frear, mais vai frear o veículo. Por isso também uma coisa é só tirar o pé do acelerador, ele vai exercer uma resistência, vai fazer uma regeneração baixa. Tá? Não vai jogar tanta corrente aqui para as bobinas número 4. Mas, se ao mesmo tempo o motorista tira o pé do acelerador e pisa o freio, opa, agora está pisando o freio, então ele quer diminuir mais a velocidade, o que vai fazer? Vai aumentar a intensidade da corrente, tanto corrente tensão que está sendo colocada aqui, tá? no estator, para frear mais o carro. Por isso que se chama freio regenerativo e é muito legal que o carro possa andar gastando energia elétrica e frear recuperando energia. O que nós vemos lá nos carros de Fórmula 1, que tem os KERS, que é isso mesmo aqui. São motores elétricos que, na hora dessa aceleração e freada, conseguem também regenerar corrente para carregar baterias. Por isso, todo motor elétrico de um veículo desenhado como tal, como um carro elétrico de fábrica, ele vai ter sempre as duas funções, vai ser motor e vai ser gerador.
E eu estou falando unitário, e vocês sabem muito bem que tem veículos elétricos que têm mais de um motor, todos eles vão ter essa característica, ok? Vamos falar um pouco então agora daquele que é o coração do veículo elétrico. Quem é? O inversor, o controlador de potência que vocês estão vendo aqui. E vamos ver um pouco assim, quais são as principais funções que tem. Olha, já de cara, aqui tem duas imagens representativas, são inversores de verdade, aqui já estão aplicações diversas, né? Que estão vendo que tem entrada também de quê? De arrefecimento, circuito de refrigeração. Por quê? Porque aqui dentro se trabalha com tensão elevada e com correntes muito elevadas. Há vários processos que vamos descrever agora que acabam gerando temperatura. Então, carcaça quase sempre, ou todas, são de alumínio, porque alumínio nós sabemos que tem uma boa transferência térmica e vai estar circulando galeria de água para quê? O mesmo que no motor elétrico, para esfriar, para refrigerar a carcaça e todos os componentes que estão parafusados aí poderem fazer essa transferência térmica a partir da carcaça. Não vai ter fluido, tá, de arrefecimento em contato com componentes elétricos, sim com a carcaça como elemento de transferência térmica. Perfeito? Vamos ver as principais funções que tem aqui então um controlador eletrônico de potência, o inversor. Primeiro, conversor de corrente contínua em corrente alternada e vice-versa. Veja aqui, AC é corrente alternada, DC é corrente direta, então vice-versa quer dizer que vai fazer as duas coisas, DC para AC também. Olha, quando que isso acontece? Vamos colocar algumas situações. Exemplo que estava falando agora há pouco. Eu tenho na bateria, no exemplo que estamos falando, 400 volts. 400 volts de corrente contínua, sim, ou corrente direta, essa DC que estão vendo aí. Ok, esses 400 volts eu vou utilizar no motor elétrico, não é? Agora, o motor elétrico pode ser até que trabalhe com um pouquinho mais, mas vamos pensar que vai trabalhar com 400 volts. Beleza, mas o motor elétrico, como vocês viram lá, tínhamos visto que tinha três faces. Tem três faces e é de corrente alternada. Então, assim, aquela corrente direta que eu tenho na bateria, ela não me serve para levar diretamente para o motor elétrico. Então, ela chega aqui ao controlador de potência com 400 volts, na maioria das vezes, dependendo como está pisando no acelerador, demanda de torque do motorista, pode ser que esse inversor já até eleve essa tensão, mas até aí, calma, não importa, mas o primeiro que vai fazer é transformar ela em corrente alternada. Então, esse já é um processo. Pego corrente direta da bateria, transformo em corrente alternada para fazer funcionar o motor de transmissão mesmo, não é? O motor de potência do veículo. Beleza, e aí o carro anda. Ok. Agora, aquela situação que eu estava falando, está andando, está 80, 90 por hora, solta o pedal do acelerador. Aí entrava aquele processo do freio regenerativo, não era? Então, e está sendo feito pelo mesmo motor gerador. E a corrente que esse gerador vai produzir é corrente alternada também. Ah, mas eu quero fazer o que com essa corrente? Ah, eu quero recuperar, eu quero guardar de novo, eu quero armazenar na bateria de novo. Você lembra que a bateria é um acumulador de energia? Então, eu quero acumular essa bateria, essa corrente na bateria. É uma corrente que estou gerando, aproveitando a inércia do movimento do veículo. Imagine que é um aproveitamento muito interessante, importante. Se eu tenho um carro que pesa, sei lá, 1 tonelada, está andando 80 km por hora, gente, 1 tonelada andando 80 km por hora na estrada é uma energia que tem contida nesse movimento muito grande. É num veículo convencional, quando eu quero parar esse carro, o que eu faço? Pastilha de freio, lona de freio, fricção. Eu transformo essa energia em calor. Vai para onde? Vai para o ar, não serve para nada. Agora eu vou transformar essa energia cinética do movimento, do carro a 80 por hora, a tonelada que está andando 80 por hora na estrada, em energia elétrica. Ah, isso é um ganho muito grande. Beleza, vou recuperar energia. Ok, excelente. Agora, essa energia que eu estou gerando a partir do motor gerador é outra vez corrente alternada. Então aqui eu vou fazer o contrário. Essa corrente alternada do freio regenerativo eu tenho que transformar em corrente direta para poder mandar para a bateria de alta tensão. Por isso que fala vice-versa. Ora, transforma como disse aqui, de alternada a direta e ora de direta a alternada. Isso tem que fazer uma das tarefas, tá? Isso
gasta energia, gera temperatura também aí para fazer isso. A amplificação da tensão da bateria HV quer dizer High Voltage, acho que já falamos, e vice-versa, tudo vice-versa, né? Tudo, por quê? Porque veja o seguinte, às vezes, muitas vezes, esses 400 volts que estão na bateria, o motor elétrico, eu posso elevar essa tensão, que é o que vai fazer um controlador de potência, por exemplo, para 650 volts. Então, tem etapas de boost, que se chama, de elevação de tensão dentro desses controladores de potência para ter um maior aproveitamento no funcionamento do motor elétrico. Então, a amplificação da tensão é uma, e vice-versa, que quer dizer? Ou seja, redução da tensão. Porque se lembram que lá vimos que tinha uma bateria de 12 volts, tá legal, tem uma bateria de 12 volts. E quem carrega essa bateria de 12 volts? Porque a gente não tem mais um alternador, como não tinha, tem um motor gerador, mas será que vai do motor gerador direto para a bateria? Não, porque gera corrente alternada, porque... Então, quem carrega a bateria de 12 volts, ou seja, quem mantém o nível de carga estável da bateria de 12 volts, é nosso controlador eletrônico de potência. O que vai fazer? Ele vai buscar os 400 volts que tem lá de corrente direta, só que aí vai reduzir para 12 volts, não precisa transformar porque é corrente direta, para baixar essa tensão. Tá? Ou simplesmente, na regeneração, se está gerando mais de 400 volts, vai diminuir e transformar em corrente direta para carregar a bateria. Perfeito? Redução da tensão, que era o que estávamos falando agora, na verdade, né? Redução de tensão DC-DC, corrente direta para corrente direta, tá? 12 volts de rede de bordo. Que acabei de explicar isso aí. Pega 400 volts lá da bateria, baixa para 12, eu falo 12 em termos nominais. Se vocês vão ver no carro, vão medir com esse scanner, você vai ver que é 14 volts, uma coisa assim, muito parecido do veículo convencional, 12 volts de tensão nominal. Acionamento dos motores de alta tensão, ou seja, esse controlador é que recebe informação da eletrônica que diz, olha, o motorista pisou fundo lá no pedal do acelerador, está demandando todo o torque. Então, ele é que vai entregar essa quantidade de corrente necessária para o que o motorista está demandando. Ou não, uma carga média, enfim, vai estar regulando isso para o motor, tanto na tração, como estamos falando agora, quanto na geração. Ele vai regular, como falamos também, a intensidade do freio regenerativo, que é na geração, ok? E acionamento dos acessórios de alta tensão. Quais são os acessórios de alta tensão? Eu adiantei um pouco para vocês. Um exemplo é o ar-condicionado. O ar-condicionado é um clássico de todo motor elétrico. Se o carro é elétrico, legal, parou no semáforo, não tem correia, não tem nada. Quem que aciona o compressor? Não, o compressor passa a ser um motor elétrico de alta tensão, assim como outros acessórios que podem estar trabalhando também com motores de alta tensão. Bom, isso aqui é uma pequena introdução de principais componentes que estão dentro de um veículo elétrico para entender como funciona toda essa parte, principalmente agora da tração, né? De onde que sai a energia, para onde vem, quem que eleva, baixa tensão, como é que funciona nessa parte da alta tensão. Se vocês gostaram do assunto e querem aprofundar mais, coloquem aí nos comentários e eu, com muito prazer, estarei desenvolvendo mais conteúdo sobre esse assunto. Então, aguardo vocês no próximo vídeo.